Hoje nós vamos falar um pouco sobre os ancilostomas. Os ancilostomas são parasitas denominados nematóides. Eles pertencem à família Ancylostomatidae. Os cães são mais acometidos pelo Ancylostoma caninum e pelo Ancylostoma brasiliense. Já os gatos, eles são acometidos pelo Ancylostoma tubaeiforme. A espécie mais patogênica é a Ancylostoma caninum. São considerados vermes redondos por possuírem o corpo cilíndrico e alongado e uma cápsula bucal grande, bem característica. Os ancilostomas afetam cães e gatos, domésticos e silvestres, e seres humanos, o que faz dela uma zoonose. Desenvolvem-se muito bem em solos úmidos e em temperaturas entre 18 e 30 graus Celsius. No Brasil, ele é predominantemente encontrado em áreas rurais e em zonas onde não tem saneamento básico e onde as pessoas andam descalças. A infecção ocorre por via oral, causada por ingestão de alimentos ou água contaminada. Esta é a mais frequente delas, mas também temos as infecções percutâneas, transplacentária e lactogênia. A infecção da cadela, uma única vez, pode produzir infecções transmamárias em pelo menos 3 ninhadas consecutivas. O local preferencial de instalação no intestino é no final do duodeno. Os ovos são postos à luz do intestino delgado e são eliminados para o meio exterior com as fezes. O período pré-patente varia de 5 a 7 semanas. O período de incubação pode durar semanas ou meses após a infecção inicial. Os ovos dos ancilostomas são depositados no ambiente através das fezes do hospedeiro. Na massa fecal, as larvas se desenvolvem até a fase infectante, L3. Estas migram para fora da massa fecal, contaminando a superfície do solo. As L3, em contato com uma superfície resistente, ficam com sua atividade aumentada e penetram através dela. As larvas infectantes podem ser ingeridas ou penetradas pela mucosa bucal e atingem o intestino, se transformando em L4 e L5, a forma adulta. Na infecção via cutânea, as L3 atravessam a pele e atingem a circulação sanguínea ou linfática. Através dela, vão ao coração direito, pulmões, perfuram os capilares dos alvéolos pulmonares, chegando à traqueia, laringe e faringe. Quando chegam à faringe, as larvas L4 podem ser deglutidas ou expectoradas, e se forem deglutidas, chegam ao intestino delgado, se tornando adultos, L5. E terminam seu desenvolvimento transformando-se em machos e fêmeas, em apenas 2 a 3 semanas após a infecção. O tempo entre esta e o aparecimento dos ovos nas fezes é chamado de período pré-patência. No intestino, sua nutrição é feita através da mucosa intestinal e, consequentemente, de sangue. Um adulto de ancilostoma pode sugar até 0,8 ml de sangue por dia. E, em média, a perda de sangue por dia é de 0,1 a 0,2 ml. Normalmente, os parasitas não utilizam a mucosa intestinal como alimento, porém, quando os alimentos desenvolvem uma resistência, os hábitos do parasita se modificam e, no lugar de sangue, utilizam a mucosa. A infecção pré-natal é quando larvas atingem o feto pela circulação das mães. Entretanto, os ancilostomos só chegam à maturidade por ocasião do nascimento dos filhotes, e após 10 a 12 dias já são encontrados ovos em suas fezes. A L3 permanece inativa, hipobiose, ou seja, entram nos músculos e ficam adormecidas até a gestação. Quando ocorre a gestação, elas são reativadas e são eliminadas no leite por um período de até 3 semanas, após o parto. A L3 é ingerida pelos filhotes e se tornam L4 e L5 quando atingem o intestino dos filhotes. Há a infecção através do colostro, onde as L3 que se encontravam inativas na musculatura das mães voltam à atividade devido à queda da imunidade do hospedeiro. Migram para glândulas mamárias e são eliminadas no leite por um período de mais ou menos 3 semanas após o parto. Nas infecções agudas, pode ocorrer, além da anemia,
dificuldade respiratória, cansaço, perda de peso e êmese. Nos cães lactantes, ocorre quase sempre, além da anemia, a diarreia com sangue e muco. Nas infecções crônicas, o animal geralmente fica abaixo do peso, perde o apetite e ainda sofre com grande queda de pelo corpo. Os animais jovens podem apresentar perda de sangue grave, melena, sangue fecal vivo e ou anemia e diarreia. Os filhotes, de 5 a 10 dias, podem vir a óbito antes que os ovos apareçam nas fezes. Os animais mais velhos dificilmente apresentam a doença exclusivamente pelo ancilostoma. E, além disso, nesses animais, a resposta medular compensa a perda de sangue. Os animais mais velhos dificilmente apresentam a doença exclusivamente pelo ancilostoma. E, além disso, nesses animais, a resposta medular compensa a perda de sangue. A anemia não é causada só pela sucção de sangue, mas também pela sangria causada ao inocularem uma enzima proteolítica e uma substância anticoagulante, iridina. O diagnóstico é baseado na anamnese, sinais clínicos e exames complementares. Um exame de fezes coproparasitológico simples por flutuação pode identificar ovos de vermes nas fezes e fechar o diagnóstico. O exame hematológico constata a presença de anemia grave. O controle se baseia em alguns fatores, como localizar e eliminar as fontes de infecção, através do tratamento dos animais infectados, higiene ambiental e o manejo correto dos animais. A prevenção e controle consiste, a princípio, em se evitar a expor o animal de forma demorada ou constante a ambientes potencialmente propícios ou suscetíveis a uma contaminação. Locais em que possuem a presença de fezes de cães e gatos, que servem de abrigo e incubadora para as larvas do parasita. A higienização é necessária para a eliminação da presença do parasita Ancylostoma caninum e suas respectivas larvas. Uma limpeza constante do ambiente em que o cachorro vive, lavando-se frequentemente os vasilhames de água e de ração retiradas das fezes do cachorro, é importante para a eliminação de possíveis focos de infecção. As fezes dos animais infectados devem ser incineradas. As áreas de terra devem ser tratadas com borato de sódio que mata as larvas. Devem ser feitos exames parasitológicos de fezes e administração periódica de antihelmínticos para cães e gatos. É de extrema importância para o controle da doença a conscientização populacional. Os tutores devem evitar o acesso dos animais infectados a locais públicos e realizar o devido tratamento. Outro fator relevante é que a população deve se preocupar com o tratamento de cães de rua, tendo em vista que estes proporcionam os maiores índices de contaminação. Os cães infectados devem ser tratados com antihelmínticos que destroem os estágios intestinais adultos e também os que estão em desenvolvimento, sendo necessário, em casos graves, a administração de ferro e uma dieta rica em proteínas. Em filhotes, pode ser necessário a transfusão sanguínea, dependendo da gravidade do caso. As cadelas prenhas devem ser tratadas pelo menos uma vez por mês com a medicação, e as ninhadas lactantes com mais frequência, ajudando também no controle das infecções. Nos seres humanos infectados, o tratamento vai depender da extensão da doença. Nos casos mais avançados, é indicado o uso de medicação por via oral. Já nos casos mais leves, usa-se a medicação tópica, pomadas dermatológicas. Se o medicamento local não funcionar, faça o tratamento por via oral.